Pronto. Boa noite, graça e paz a todos. Estamos aguardando aí alguns minutinhos para começar a nossa terceira palestra para casais, falando hoje dos antídotos que são necessários para prevenir as crises e também servem de remédio se alguma daquelas crises acaba afetando o seu relacionamento de alguma maneira. Elas são prejudiciais, né, essas situações que nós já apresentamos, mas nós temos um antídoto, ou melhor, nós não, a palavra de Deus tem um antídoto para que nós possamos ter vidas felizes, casamentos felizes, entendendo essa felicidade na perspectiva da palavra de Deus, da Bíblia, que é o nosso manual, é a nossa regra de fé e prática. Amém? Então, alguns minutinhos aí nós vamos iniciar. Vou mandar aqui o link aí para o grupo. Só como é que eu acho aqui o pessoal. Na verdade, como é que eu acho a transmissão. Vamos ver. Aqui, Sabrina Carrossi. 3 de abril, não, né? Que dia é hoje? Não sei como é que... Daqui, por favor. Vamos passar aqui para o pessoal da técnica. O pessoal que tem mais afinidade com esse negócio de tecnologia. Enquanto isso, Para compartilhar onde? Vá se conectando no WhatsApp, no grupo IG, Igreja Viva, aquele que está cinza, que é a nossa lista de transmissão. Você vai poder ter aí o acesso e compartilhar. Compartilhe também com outras pessoas, para que outros sejam abençoados também com essa palestra de hoje, que vai tratar sobre esse importante tema da vida conjugal. Né? Não é só para os casais, para a família, para aqueles que estão pretendendo se casar também. É algo que nós precisamos ter como diretriz na nossa vida, é aquilo que a palavra de Deus ensina sobre o casamento. Né? Pronto? Pronto. Posso utilizar aqui? Muito bem. Tem alguém aí já conosco? Sim, sim. Glória a Deus. Nós vamos orar então. Vamos estar clamando ao Senhor e depois a gente vai entrar no assunto propriamente dito. Então, onde você estiver, quero pedir a você que feche seus olhos, curva a sua cabeça, atitude de reverência ao nosso Deus, né? E para que nós não nos distraiamos com o que está à nossa volta e possamos buscar a presença do Senhor em oração. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, em nome de Jesus, te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, louvar o teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade nesse momento de refletirmos sobre a tua palavra e de estarmos, ó Pai amado, conectados, ó Deus, ainda que virtualmente, mas como igreja, ó Deus, em volta, ó Deus, da revelação escriturística, Pai, a fim de que possamos aprender aquilo que o Senhor tem como desejo, como vontade, ó Pai, aquilo que o Senhor estabeleceu como propósito para a vida da família, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Toma-nos nas tuas mãos, nos dirige, ilumina os nossos corações para realmente aprendermos o que aqui será ministrado e nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero iniciar pedindo oração aos irmãos, né? Nós nos lembramos, hoje a família da irmã Fatinha está enlutada, a sua prima, Sônia, que é nossa irmã em Cristo,
ela foi recolhida pelo Senhor, já foi feito o sepultamento, seguindo, né, as novas diretrizes aí das autoridades, de 1 hora apenas de velório, de não exceder 10 pessoas no velório, enfim, são coisas aí que estão acontecendo por conta da pandemia do coronavírus, então são cuidados, procedimentos que são adotados aí pelas autoridades nesse momento, nesse período em que nós estamos vivendo. Então nós queremos deixar aqui os nossos sentimentos, mas também queremos agradecer a Deus, porque sabemos que quando a pessoa está em Cristo, ela não morre, mas ela passa da morte para a vida. O apóstolo Paulo diz que com essas palavras nós devemos nos consolar. Então, um dia nós estaremos juntos com a Sônia, glorificando e exaltando o nome do Senhor, diante do grande trono, o trono do nosso Deus, face a face com o nosso Deus. Amém? Então que Deus console, conforte e com essas palavras possa trazer esperança ao coração de todos os familiares, amigos e conhecidos, irmãos em Cristo também, lá da igreja local onde ela frequentava, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tá bom? Eu também quero reiterar o pedido de oração pelo Roberto Passarelli. Hoje o pastor pastor Inácio, ele nos contatou dizendo que o Roberto ainda está entubado, ainda está internado, ele já vai para quase a 2ª semana de intubação, então vamos estar orando, né? Vamos estar clamando a Deus. E por outros casos, também tivemos a morte aí no Jardim Rio Branco do pastor da Igreja Vida Nova, me parece que é um infarto, pastor Edésio. Queremos também pedir que Deus console e conforte a família. Hoje o meu cunhado, Josiel, estava comentando que eu o conhecia, porque eu fui apresentado uma vez, e eu me lembrei realmente na oficina, eu fui apresentado ao pastor, e nós trocamos ali algumas ideias, embora de maneira rápida, mas tive a oportunidade de conhecê-lo. Então, quero desejar aí à família que o Espírito Santo possa consolar e confortar os corações dos irmãos também que o conheceram, né? E a mesma coisa eu digo da irmã Sônia, um dia estaremos juntos, face a face com o Senhor, glorificando o nome do Senhor. Amém? Muito bem, nessa noite eu quero trazer para vocês uma palavra sobre o antídoto, ou o remédio para as crises familiares. É importante a gente entender que quando nós falamos de um remédio ou um antídoto, nós estamos nos relacionando, nos referindo ao que traz cura, ao que traz restauração, ou ao que nos previne para que determinadas coisas não cheguem ao estágio de patologia. Então, eu quero falar nesse momento sobre a palavra de Deus, que é ela que nos traz os antídotos, né? E eu quero falar especificamente sobre o casamento. Como a palavra de Deus, ela nos orienta sobre o que seja o casamento. Por quê? Porque há muitas ideias hoje circulando que, infelizmente, vão de encontro, ou seja, são contrárias àquilo que a Bíblia ensina sobre o casamento. Recentemente eu ouvi um líder religioso dizer que nós temos que nos livrar de relacionamentos tóxicos. Ele estava dando uma entrevista para a revista Caras, e essa entrevista está disponível no YouTube, e ele estava dizendo que nós precisamos fechar ciclos, nós precisamos encerrar relacionamentos tóxicos que nos fazem mal, e não podemos continuar com esses relacionamentos, embora não precisemos ficar inimigos uns dos outros. Mas ele colocou lá, dentro dos vários relacionamentos que ele citou, o casamento. Infelizmente, irmãos, esse conceito que está por detrás dessa fala desse líder religioso tem invadido as igrejas hoje. O conceito de que é possível
e diante de uma situação é até recomendável por alguns a separação. É claro que aqui a gente tem que estabelecer algumas questões, mas a principal delas é que o desejo de Deus é que a aliança seja preservada. E nós vamos ver isso aqui no estudo dessa noite. Obviamente, você pode dizer assim, mas pastor, a igreja ela acoberta casos de violência, de abuso, ela é conveniente, ela concorda com isso, né? Ela é conveniente com isso? Claro que não, evidentemente que não. Cada caso é um caso, porém há uma regra magna, né? Que deve ser considerada. Então, quando Jesus coloca a questão do divórcio, ele fala exatamente que o divórcio é pela dureza dos corações, e também ele vai colocar essa situação dentro de um patamar de extrema dificuldade, de limite realmente. A Bíblia em nenhum momento, nem nas cartas de Paulo, nem nos ensinos do Antigo Testamento, nem nas palavras do próprio Jesus, ela nos orienta ao divórcio, né? Dá um respaldo em algumas situações, mas não. O desejo de Deus é o perdão, é a restauração. Esse é o desejo do Senhor. E por que as pessoas tendem a ir para esse outro lado logo no início, talvez, de uma problemática, ou não se esmeram um pouco mais? Porque a gente sabe, obviamente, que o relacionamento, seja ele qual for, e principalmente a vida a dois, tem as suas dificuldades, claro que sim. Né? Ninguém é ingênuo para dizer que não temos problemas, desafios. É por isso que o amor do casamento é o que mais se assemelha ao amor de Deus, ao amor ágape, como traduz a palavra grega para amor de Deus, porque é um amor de doação, é um amor de empatia, que eu me coloco no lugar do outro, e eu busco não a minha própria felicidade, mas a felicidade do outro, não é? Então, não podemos negar que temos graus de dificuldade, temos desafios, mas não podemos abrir mão do princípio da palavra de Deus. Aí que está a grande questão. Não podemos abrir mão daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a vida conjugal. Então eu queria primeiramente ler com você o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que obviamente é um texto emblemático. Gênesis capítulo 2, verso 24, que com toda certeza você conhece. Se você não é leitor da Bíblia, pelo menos eu tenho certeza que você já ouviu em alguma cerimônia religiosa, ou já leu em algum lugar, quando se fala de casamento. Diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 24, minha tradução é a NVI, a Nova Versão Internacional. Diz assim, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então nós vamos pegar esse versículo de base para a gente poder entender um pouco o que é o casamento, né? Então, numa definição que está baseada na Bíblia, casamento é um relacionamento pactual entre dois cônjuges, mas não só entre eles. Entre dois cônjuges e Deus. Por quê? Porque quem institui o casamento, quem institui a união conjugal, é o próprio Deus, como a gente acabou de ler na sua palavra lá em Gênesis, e depois, ao longo da história bíblica, nós vamos ver essa questão. Deus, então, irmãos, é a figura central da aliança. Essa aliança ilustra o relacionamento fiel e contínuo entre Deus e os seus. Ou seja, o casamento é pactual. O casamento é uma aliança. E não é uma aliança só entre duas pessoas, mas é uma aliança entre duas pessoas e também Deus. E a figura central do casamento não é o homem e nem é a mulher. A figura central do casamento é o próprio Deus. Isso já, por si só, né,
nos ajuda a compreender que o casamento ele deve ser olhado, ele deve ser considerado a partir de um relacionamento com Deus. Tem uma canção, eu não me lembro se é do Renascer Praise, não me lembro agora, que tem o título Deus da Família. Deus é o Deus da família. E nós só poderemos ser uma família abençoada. Aliás, o Salmo diz, né, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta levantar cedo, não adianta ganhar esse pão que tão penosamente, muitas das vezes, nós ganhamos, trabalhando, horas a fio, se o Senhor não estiver no controle de todas as coisas. Então, nós só podemos entender uma família abençoada, uma família que cumpre o propósito para o qual ela foi criada, se nós olharmos a família e, consequentemente, a relação conjugal, à luz da presença de Deus nas nossas vidas. Isso é muito importante. E a aliança, ela tem 3 elementos principais que esse texto, inclusive, nos mostra. Repete, por favor, o texto. O texto é Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24. Então, essa aliança ela tem 3 elementos importantíssimos, né? Aliança matrimonial, aliança do casamento. A primeira coisa, ela é uma aliança que demonstra exclusividade. É um compromisso que exclui terceiros. Não há espaço para terceiros. É você e o seu cônjuge e Deus. E isso é muito importante. Isso é uma coisa que, infelizmente, tem destruído casamentos, porque muitos têm permitido que outras pessoas, ou pais, ou amigos, ou filhos, sejam esses terceiros que influenciam, às vezes, e na maioria das vezes, negativamente as nossas relações. E quando a gente fala de exclusivismo, também, como o texto acaba de dizer, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Aí tem a ver com o segundo também aspecto da aliança, que é a fidelidade. Ele se une, vem do hebraico davad, que é grudar. É isso mesmo, grudar, davak, grudar, colar-se, permanecer com, ou perto de, juntar. Eu não tinha aqui o material, mas uma vez eu vi um irmão, um diácono, que me auxiliava numa das igrejas que eu pastoreei, e ele deu uma palestra para casais e ele levou uma folha, aliás, 2 folhas de sulfite para representar o homem e a mulher. Ele pegou lá uma folha branca, uma folha de outra cor, e ele passou cola nas 2 e juntou, e depois ele tentou separá-las. Uma das folhas era branca, a outra era colorida, e quando ele tentou fazer a separação, o que aconteceu? Marcas, né, ou pedaços da folha branca ficaram na folha colorida, e da folha colorida ficaram na folha branca. Quer dizer, ele trouxe esse conceito do juntar, do colar, do grudar, né, que a palavra de Deus está falando aí. Por isso que o texto termina dizendo que ambos serão o quê? Uma só carne. A questão da fidelidade, do exclusivismo, né? A monogamia, ela é também enfatizada aí. Aí muitos dizem assim, mas pastor, o povo de Israel foi um povo que não foi um povo monogâmico. Até hoje, no Oriente, essa é uma ideia recorrente, né? Entre os muçulmanos, por exemplo, em algumas culturas, é possível que hajam casamentos legítimos com mais de uma mulher, é verdade. Porém, isso não era o desejo original de Deus, né? Não era o desejo inicial. Nós estamos vendo aqui que o desejo inicial de Deus era um casamento monogâmico.
Mas quando você caminha um pouquinho no livro de Gênesis, você conhece a figura de um homem chamado Lameque, e a palavra de Deus diz, capítulo 4, que Lameque ele tomou para si 2 mulheres. Mas não diz que era da vontade de Deus. E ainda uma outra questão, Lameque era um assassino, era um homem, ao que dá a entender, violento, um homem que não estava preocupado em seguir os preceitos de Deus. E Deus tolerou essa situação. E a partir de Lameque, a poligamia foi instaurada e inclusive o povo de Israel também a praticou, ela foi tolerada. Mas quando Jesus, lá no Novo Testamento, retoma o assunto casamento, lembre-se que Jesus está dialogando com as escolas rabínicas da sua época, Jesus volta à ideia da monogamia. E não só Jesus, o próprio apóstolo Paulo dedica alguns trechos das suas cartas, entre eles Efésios capítulo 5, para poder mostrar esse desejo, citando inclusive Gênesis capítulo 2, versículo 24, que nos traz o desejo de Deus de que o casamento seja monogâmico, né? De que não hajam terceiros, nem no sentido de haver outra esposa, né? Porque isso era permitido apenas ao homem ter mais de uma esposa, né? A mulher não tinha esse direito de ter 2 ou 3 maridos, né? Mas sim o homem. Então, primeira questão da aliança, exclusividade. Segunda, fidelidade. E, em terceiro lugar, intimidade. E serão uma só carne, né? Então, essas 3 questões são muito importantes. Exclusividade, fidelidade e intimidade, né? Esse é o desejo de Deus e isso é o que norteia a aliança. Há 2 dimensões da aliança que a gente precisa aqui pensar, que eu falei no início, né? Que o casamento é um relacionamento pactual, ou seja, um relacionamento que pressupõe uma aliança entre os cônjuges e uma aliança com Deus. Então, no seu primeiro aspecto, essa aliança com Deus, nós vamos ler Provérbios capítulo 2, versículo 17. Provérbios capítulo 2, encontra aí na sua Bíblia, Provérbios capítulo 2, verso 17. Vamos ver aqui a dimensão da aliança dentro do casamento, a aliança com Deus, né? Então ele está falando lá toda essa questão de relacionamento, ele diz assim: a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Então está falando sobre um relacionamento desfeito, que um dos cônjuges rompeu, né? E está colocando o fato de que a pessoa que assim procedeu esqueceu-se da aliança com o seu Deus. Então é a Bíblia nos provando aí, principalmente no livro de Provérbios, que é um livro de conselhos práticos baseados na sabedoria, e lembrando que a sabedoria que Provérbios propõe é o temor ao Senhor, né? A Bíblia diz lá em Provérbios 1,7 que o princípio de toda a sabedoria é o temor ao Senhor. Então veja, está colocando que o casamento pressupõe uma aliança com Deus. Infelizmente, irmãos, quando nós estamos em crise, ou quando nós estamos passando por um momento de insatisfação, às vezes a crise nem chegou para o outro, né? Ela não está instaurada ainda, mas às vezes começa com um sentimento de insatisfação dentro do nosso coração, nós encontramos toda e qualquer argumentação humana, toda e qualquer situação que nós possamos usar de motivo para justificar aquele nosso desejo, talvez, de deixar a aliança. Mas nós temos dificuldade, às vezes, de olhar para Deus e de valorizar a aliança que temos. Aliás, aqui, vamos abrir um parênteses, né? Por que é tão difícil para o homem, quando eu digo homem agora, estou falando homem e mulher, por que é tão difícil para nós, inclusive
cristãos, infelizmente, nós entendemos esse conceito de uma aliança que é inquebrável. É porque hoje nós vivemos um mundo que é regido por contratos. E dentro do mundo corporativo, dentro das relações de trabalho, dentro das relações sociais, né, relações civis, enfim, isso é aceitável. O que pressupõe um contrato? Um contrato estabelece cláusulas, né, onde você faz um acordo com alguém. Só que os contratos, até por força de lei, eles têm algumas cláusulas que estabelecem a quebra do contrato, ou quais os procedimentos que serão tomados, ou quais as implicações, melhor dizendo, da quebra desse contrato. Então, o próprio contrato, que é esse acordo, estabelece ali um meio, ou um subterfúgio, né? Uma cláusula que vai nos nortear no caso da quebra do contrato por uma das partes. O interessante é que existem até contratos nupciais hoje, né? É comum, nós vemos aí principalmente de pessoas que estão no meio artístico ou que são pessoas abastadas, né? Ter esse tipo de, ao invés de se casarem normalmente, como todo mundo faz, eles fazem contratos nupciais, né? Então essa mentalidade que nós temos é uma mentalidade de que é um contrato que pode ser quebrado. É um contrato que pressupõe já um dispositivo de que se as coisas não derem certo, eu posso ir para o meu lado e o outro pode ir para o lado dele e acabou, né? Mas isso não é a mentalidade da palavra de Deus. Essa não é o desejo, esse não é o desejo de Deus. Essa não é a visão da aliança que Deus estabelece, né? A aliança, ela tem essa característica que nós aqui estamos falando, né? Uma aliança com Deus, é algo inquebrável. Por isso que aquela velha expressão que, né, os pastores, os padres utilizam nas cerimônias de casamento, até que a morte os separe. Esse é o desejo de Deus, não é? Não é o pastor que inventou isso, não são os padres que inventaram isso, não é a tradição, seja ela da Igreja Católica Romana ou da Igreja Protestante, que inventou isso. Não, isso está na palavra de Deus, o próprio Jesus disse isso, né? O desejo do Senhor que nós possamos perpetuar essa aliança, exatamente porque essa aliança é, em primeira instância, uma aliança com Deus. E aí eu queria salientar uma coisa. Muitas das vezes nós pastores, quando somos procurados por um casal, nós somos procurados quando, infelizmente, eles já tomaram a decisão. Na grande maioria dos casos, já tomaram a decisão de quebrar essa aliança. E aí, né, vão dando todos os tipos de justificativas para que essa aliança seja quebrada. Mas não é assim que a Bíblia nos orienta, né? Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina sobre essa aliança e nos ensina que devemos buscar o perdão e a restauração. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que seja coisa fácil de se fazer. Não é. Mas eu estou dizendo que nós precisamos ter esse conhecimento da palavra de Deus, porque é a palavra que nutre a nossa alma, que nutre o nosso coração. E se nós realmente temos o desejo, aliás, essa é a pergunta que eu faço quando eu vou aconselhar o casal. A primeira pergunta que eu faço: qual é o desejo do coração de vocês? É obedecer a Deus ou não? E se eles respondem, na maioria vão responder que sim, muito bem. Onde é que está a vontade de Deus para a vida de vocês? Está na Bíblia, está na palavra dele revelada.
Não é a minha vontade como pastor, ou da comunidade, ou dos filhos. Não. É a palavra de Deus. Bom, então aí nós podemos começar um aconselhamento com base na palavra de Deus. Por isso eu não tenho aqui a pretensão de que pessoas que não têm a Bíblia como base para as suas vidas concordem comigo. Não tenho essa pretensão, não é? Eu tenho a pretensão sim de ensinar aquilo que a Bíblia nos orienta. Então devemos considerar a aliança e saber que a aliança é uma aliança com Deus. Quando você está quebrando essa aliança, você não está quebrando apenas com o seu cônjuge, mas você está quebrando uma aliança que você fez com o próprio Deus, né? Em segundo lugar, você também está, se assim proceder, infringindo a segunda dimensão. A primeira dimensão da aliança é com Deus, a segunda dimensão da aliança é com o seu cônjuge. Espera que não mudou aqui. Vamos lá. A segunda dimensão dessa aliança é com o cônjuge. Está lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Encontra aí na sua Bíblia, Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Então, primeiro essa aliança ela traz exclusividade, fidelidade e intimidade. E a dimensão dessa aliança, ela é uma dimensão, primeiramente com Deus, né? É uma dimensão vertical, e ela é também uma dimensão horizontal, agora com o meu cônjuge. Olha o que diz lá o texto, Malaquias, capítulo 2, versículo 14, diz assim: o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha só, estabelecendo aí o mesmo critério, não é, da aliança com Deus, essa aliança vertical, mas também estabelecendo o critério de que essa aliança é também com o outro, né, com o cônjuge. A palavra em hebraico aqui, que é um adjetivo, né, para falar de aliança, ela é uma palavra que shaberet, né, e ela significa o quê? É um adjetivo que significa unido, associado, companheiro, como traduz aqui a palavra companheira, né? Companheiro, companheira, aquela que está ao seu lado, ou aquele que está ao seu lado. Então, é importante nós estabelecermos essa relação, né, de que a aliança não é também com o outro, com o seu cônjuge, mas é sobretudo com o Senhor. Então, se você está passando algum problema, alguma dificuldade, lembre-se disso, né? Lembre-se que um dos antídotos para sair da crise, ou um dos remédios, né, para curar uma crise, ou antídoto para preveni-la, é entender que o casamento é uma aliança também com Deus. E aí vale lembrar que Deus é misericordioso, vale lembrar que Deus, Ele diz na sua palavra que se você não tem sabedoria para tratar alguma situação, mesmo dentro do seu casamento, peça a Ele, que a todos dá liberalmente. Deus sempre vai trabalhar para que a sua família, o seu casamento seja restaurado. Esse é o desejo dele, porque ele faz parte dessa aliança, né? Então busca o Senhor. Agora, é claro que é importante nós seguirmos também aquilo que o próprio Jesus, ele nos orienta, né? Ele diz que se nós quisermos vir após ele, ou seja, nós quisermos fazer a vontade de Deus, nós devemos negar a nós mesmos. Então há momentos, como eu disse, o amor do casamento é o amor sacrificial, o amor agape, o amor ágape, é o amor onde eu busco a felicidade do outro. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível, porque o próprio Deus nos ajuda nessa tarefa. Em último lugar, eu quero ler aqui para vocês
O propósito, então, do casamento é refletir a imagem de Deus, que inclui a ideia de aliança indissolúvel e eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ver como é que é isso? Vai lá em Gênesis capítulo 1, os versículos 26 e 27, são bem conhecidos. Gênesis 1, os versículos 26 e 27, que dizem assim, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Vamos lá? Então vamos lá, diz assim, então disse Deus, olha só, agora a frase começa no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então qual é o desejo de Deus? Que homem e mulher sejam realmente o reflexo da imagem de Deus. E uma das coisas que retrata a imagem de Deus na Trindade é a aliança. Aliás, o modelo de relacionamento perfeito, harmonioso, é exatamente o modelo da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Então, é importante a gente entender que uma das implicações disso não é o ato sexual que define o casamento aos olhos de Deus, mas o compromisso de exclusividade, fidelidade e intimidade assumidos diante dele e entre o casal. Então, o que vai definir o seu casamento, meu irmão, não são questões físicas ou questões só de sentimento. Aliás, é importante a gente entender, e aqui eu quero já partir para a conclusão, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da paixão, né? Porque às vezes as pessoas elas se casam movidas por uma paixão e elas não têm uma clareza de que paixão é diferente de amor. Para você ter uma ideia, sabe de onde vem a palavra paixão? Tudo começa lá na Grécia Antiga, né? Vem da palavra pathos, que dá origem também à palavra patologia. Isso mesmo. Por quê? Porque os gregos entendiam que uma pessoa apaixonada, ela está entorpecida, ela está doente, ela está patologicamente com algum problema. E é interessante, né, quando a gente começa a namorar, eu não sei se você passou por isso, eu já contei aqui que eu ficava eu ficava no telefone com a Sabrina horas e horas, né? E de vez em quando a gente assiste umas comédias românticas, né? E aí vê o pessoal no telefone, o homem, a mulher. Quando vai, né? Chega aquele fatídico momento de desligar o telefone, né? Às vezes a gente desligava naquela época porque não tinha mais ficha, aí caía, não tinha mais jeito, né? Não denuncia a idade. Oi? Não denuncia a idade. Então, mas a pessoa fica assim, eu não tenho coragem de desligar, então faz o seguinte, desliga você. Aí a mulher responde, não, eu também não tenho, então vamos fazer o seguinte, propõe alguém, um dos dois, né? Vamos desligar juntos. 1, 2, 3. Aí passa um pouquinho, nenhum dos dois desligou, né? Eu não tive coragem de desligar. Quer dizer, uma pessoa dessa, no mínimo, é retardada, né? No mínimo, né? Eu estou brincando, mas isso é para você perceber o grau de patologia, né? Quer dizer, a paixão, ela é efêmera, ela passa, ela faz com que nós façamos coisas até fora do controle, né? Isso tem que se pensar. É claro, eu não estou dizendo que não deva haver a paixão, é um estágio, né? É um estágio
tem outras coisas que nós poderíamos considerar aqui sobre isso. Mas o que eu estou dizendo é que um relacionamento não pode ser baseado na paixão. Um relacionamento não pode ser baseado no ato sexual. Né? Um relacionamento, conforme que nós estamos estudando hoje, tem que ser baseado na decisão que o seu coração teve de assumir um relacionamento, de estabelecer uma aliança, primeiro com Deus, segundo com o seu cônjuge. Uma aliança que envolve exclusividade, fidelidade e intimidade. Uma aliança que é entre você e o seu cônjuge, mas é também uma aliança com Deus. E eu disse decisão, sabe por quê? Porque para Deus amor não é sentimento. Pode envolver sentimento, pode envolver emoção, e claro que envolve. Mas amor é atitude. É por isso que você vê no relato lá de Gênesis 24, quando Abraão manda um servo, um alto servo da sua casa, um servo íntimo, né, que era íntimo dele, que era de confiança, ir buscar uma mulher para Isaac. Você vê que quando Rebeca é trazida, depois, né, do servo pedir aí a bênção de Deus e tudo mais, quando Rebeca é trazida e apresentada a Isaac, diz o texto que Isaac a amou. Por quê? Porque na concepção judaica, ele escolheu amar aquela mulher. Não quer dizer que ele não teve uma atração, não quer dizer, o texto não diz isso, né? Não podemos ler o texto com uma visão ocidentalizada, mas não quer dizer que ele não teve uma atração, que ele não teve aquele tchan, né, que a gente tem quando encontra a pessoa amada, né? Mas o que quer dizer é exatamente que é uma decisão do coração. O judeu tinha isso, né? Principalmente o judeu do Novo, aliás, do Velho Testamento, né? Da época de Jesus também, mas dos tempos bíblicos, né? Essa concepção de que ele escolheu amar. E é assim que Deus nos ama. Deus não te ama porque você é bonzinho, Deus não te ama porque você faz tudo certo, Deus não te ama porque você é a pessoa que melhor retribui o amor dele, não. Ele decidiu amar você. E se você decidiu amar o seu cônjuge, então, faça jus a essa aliança. Se em algum momento você tem sentido fraqueza, dificuldade nisso, recorra ao Deus da aliança, que inclusive estabeleceu essa aliança entre vocês dois. Amém? Que essa palavra possa abençoar a sua vida. Ela é uma palavra que traz o primeiro antídoto, o primeiro remédio. É nós não entendermos casamento na visão que o mundo vê, que o mundo enxerga, na perspectiva sociológica, antropológica, na perspectiva da filosofia e dos valores desse mundo, mas é entender o casamento como uma aliança estabelecida por Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Domingo, só relembrando, né? Nós temos aí a nossa aula da IBD às 9 da manhã com o Pastor Ricardo. Então, lá no Face dele, Ricardo de Oliveira, terceiro capítulo da Carta aos Efésios, tá bom? E 9 horas da manhã e 18 horas o nosso culto. E eu quero terminar orando. Tem algum aviso, Sabrina? Alguma coisa que a gente precisa comunicar? Não? Tranquilo? Então tá bom. E então nós vamos orar, mas eu quero pedir a você, irmãos, vamos orar pelas nossas autoridades. Né? Está havendo aí um desencontro de informações. Obviamente que nós temos uma questão muito séria, que é a pandemia, e que precisamos tomar todos os cuidados, todos os procedimentos que os profissionais de saúde, os cientistas estão nos propondo nesse momento, né? Mas a gente percebe, infelizmente, que por detrás de muitas ações há jogos políticos, né? Eu não quero aqui pender nem para um lado nem para outro, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é continuar fazendo aquilo que eu entendo que seja o primordial a ser feito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, é uma conclamação a nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos ao Senhor.
corremos aí um risco iminente em relação às igrejas, está se veiculando isso, né, na internet, de que as igrejas serão as últimas a voltarem, enfim, eu não sei até onde isso é verdadeiro, até onde isso será cumprido ou não. Como eu disse, eu não quero avaliar aqui em primeiro lugar a questão política, mas eu quero avaliar de que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, como diz a palavra de Deus. A nossa guerra é contra os principados e potestades. Só que lá no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo diz que Jesus já triunfou deles na cruz. Amém? Então nós vamos continuar orando para que toda investida do inimigo possa cair por terra e nós possamos continuar proclamando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos, ó Deus amado, ministrando a Tua palavra, ó Deus, e por podermos compreender, Pai, que o casamento, ó Deus, é um relacionamento pactual, é uma aliança, não só entre duas pessoas, mas entre os cônjuges e o Senhor. Por poder entender, ó Pai amado, que, ó Deus, o casamento tem alguns elementos, essa aliança tem alguns elementos, que é a exclusividade, que é, ó Pai amado, a fidelidade, inclusive com o Senhor e também com o cônjuge. E também, ó Deus amado, a intimidade, ó Pai. Pai querido, também queremos, ó Deus amado, nesse momento, ó Deus, declarar que essa aliança, ó Pai amado, é uma aliança que deve ser a cada dia cultivada por nós e obedecida por nós, Senhor. Nos ajuda, Pai. Ajuda casais que estão, ó Pai amado, talvez em crise, ó Deus, que eles possam ter isso no coração, Pai, que da mesma forma que o Senhor os uniu, o Senhor tem poder para que possa abençoá-los em qualquer dificuldade que eles estejam vivendo, Pai. Pai, que eles possam juntos, mesmo, ó Deus, que seja difícil, mesmo, ó Deus, que às vezes, ó Deus, pareça tão ruim fazer isso, ó Pai amado, devido talvez ao grau de insatisfação que já esteja nos corações, mas que eles possam, ó Pai amado, juntos buscar a Tua face, Senhor, orarem, ó Deus, pedirem a Deus, ó Pai, que trabalhem, ó Deus, nas suas vidas, ó Deus, para que, ó Pai amado, o egoísmo fique de lado, e para que o amor ágape, o amor da empatia, o amor de colocar-se no lugar do outro e de desejar a felicidade do outro em primeiro lugar, ela possa, Deus amado, vir sobre nós e assim nós possamos realmente viver de maneira digna, de maneira feliz, ó Pai amado, obedecendo a Tua palavra e tendo relacionamentos restaurados para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo pela minha esposa, eu te agradeço pela vida dela. Eu peço a Deus que, se em algum momento, Pai, de alguma forma, eu não tenho suprido as suas necessidades, ó Deus, e, ó Deus amado, talvez feito infeliz em algum momento, que o Senhor me ajude, Pai, nesse ministério, Pai, de, ó Pai amado, cuidar dela, Pai. Nesse ministério, nessa aliança, ó Pai amado, estabelecida entre eu, ela e o Senhor. Ó Pai amado, que eu possa, ó Deus amado, cumprir aquilo que a Tua palavra me ensina. Que eu não seja o marido que ela deseja, nem ela a esposa que eu desejo em primeiro lugar. Mas que sejamos um para o outro, aqueles que o Senhor deseja, que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Porque eu sei que assim nós estaremos abençoando um ao outro. E, ó Pai amado, cumprindo, obedecendo esta aliança que um dia foi estabelecida, Pai. Pai querido, muito obrigado. Eu te louvo, eu te glorifico. Mais uma vez eu peço pela vida do pastor Inácio e também, ó Deus amado, do pastor Sócrates. Peço pela vida do Roberto, ó Deus, pela família da irmã Fatinha e por tantas outras situações, ó Pai, que eu não me recordo agora, mas entrego diante de Ti aqueles que estão sofrendo, ó Pai, seja qual for o sofrimento, de ordem financeira, de ordem sentimental, de ordem da saúde física, que o Senhor visite, Pai. Em nome de Jesus é o que eu lhe peço. Amém e amém. Deus te abençoe. Muito obrigado. Sexta-feira que vem tem mais a nossa quarta palestra, mais um antídoto para você vencer a crise ou preveni-la no seu casamento. Fica com Deus.